A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça Sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Irmãos, um culto glorioso onde Deus falou com nossas almas, aonde Deus alegrou nossos corações, aonde foi pregado Davi encontrando ali o Golias, né? E Davi então foi forte, era o mais pequeno da casa, estava no trabalho, seus irmãos estavam tudo em casa, fazendo o que, né? Homens de guerra, mas Deus deu o reinado ali para Davi, o que estava cuidando das ovelhas, né? E um culto glorioso. Nosso irmão Silvano do Jardim Transilvânia pregou muito nesta noite, irmãos. E peço encarecidamente para nossa querida Irmandade compartilhar, irmãos. Taboão da Serra, 1 de Samuel 17. Ancião Davi, ancião Silvano. Davi foi o que enfrentou Golias. Ancião Silvano atendeu e pregou pela guia do Espírito Santo. Um culto glorioso. Preste bem atenção no que Deus falou nesse culto. Deixa aqui seus pedidos de orações, queridos. Vamos ouvir na mesma comunhão. Pela guia do Espírito Santo, guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram bem em Socó, que está em Judá, e acamparam em Socó e Azeca, no cerro de Davi. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da lei, e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia gretas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o orbe do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, que falou e clamou a companhia de Israel, e disse: para que sairemos a ordenar a batalha? Não foi o filisteu, que vós servos de Saúl, escolhei entre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu for vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais ao filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos perecemos. Ouvindo então Saúl e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era José, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saúl era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saúl a guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saúl. Davi, porém, ia e voltava de Saúl para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava depois o filisteu pela manhã, e à tarde
e apresentou-se por 40 dias. E disse Jefté a Davi, seu filho: toma deste para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e coloca levados ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, e ver se lhe vai bem, e tomará o seu senhor. Estavam Saul e eles, de todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jefté ordenara, e chegou ao lugar do carro, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, a fileira contra a fileira. E Davi deixou a carga e trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Estando ele ainda falando com eles, que tinha subido do exército filisteu o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu Davi. Ele falou conforme aquelas palavras que havia ouvido. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele, e temiam grande. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a dizer, pois que o homem que oferido ao rei o enriquecerá de grande riqueza e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Até aqui, irmão. Me perdoa a leitura um pouco rápida, porque o horário está bastante avançado. Mas o Senhor sabe o que vai falar com cada um de nós hoje. É a palavra do Senhor que trouxe a banda. Sempre a gente pode iniciar a palavra entre 8h20, 8h15. Aí dá um bom tempo na pregação da palavra, mas a gente fica meio apertado, mas a irmandade não pode ir embora sem a palavra. Então, todos nós ficamos de bastante comunhão para ver o que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite. Saul era rei nessa ocasião. Um rei que o povo pediu. Porque lá no Velho Testamento, o Senhor já tinha determinado as leis da terra, e o Senhor determinava assim: se o povo fosse obediente, fosse fiel, guardasse os mandamentos, não adorasse ídolo, não prostrava diante do pecado, o Senhor sempre seria o seu rei e estaria na frente de todas as batalhas. Todas as batalhas. O Senhor falou: se vocês forem obedientes, não tenha medo de ninguém, pois eu estou na frente. É eu que vou combater para você. O Senhor fez isso várias vezes no passado. Muitas vezes o exército do rei Faraó, que veio, aleluia, de encontro o povo que saiu do Egito de Moisés, quem combateu? Quem matou tudo? O Senhor falou para Moisés: vai acabar aí no mar. Fechou o mar, acabou tudo. O Senhor sempre está na frente. Mas às vezes a pessoa começa a ver as coisas dos outros e acha que as coisas dos outros é melhor do que a nossa. Isso é um mal muito grande no ser humano. Precisamos valorizar
o que Deus nos deu. Valorizar nossa casa, nossa família. Quem tem esposa, valorizar a esposa. Quem tem esposo, valorizar a esposa, valorizar o filho. O pão que Deus coloca na mesa, o salário. Parece que é só o dos outros que é melhor. O outro ganha mais, ganha isso. E muitos deram passos errados porque quis almejar coisas que o seu passo não alcançava. E cada um que está aqui conforma com aquilo que Deus te deu. E dê glória, porque se for obediente ao teu Deus, guardar a fé no coração, o Senhor vai te levando devagarzinho e vai te abençoar até o fim da tua vida. Você quer abraçar algo tão grande e você não vai conseguir abraçar e pode dar um prejuízo muito grande. E os olhos do povo começaram a olhar. O filisteu tinha rei, os amorreus tinha rei, os edomitas tinha rei, os amalequitas tinha rei. E por que nós não temos? E começou a pressionar Samuel, querendo um rei, desobedecendo o que estava lá na lei, lá no livro de Êxodo, lá no livro de Levítico, em outros livros da lei, fala muito sobre isso, o Senhor falando que sempre ia na frente do povo. E Samuel foi conversar com Deus em oração. Samuel achava que ele estava sendo desprezado pelo povo. Que um profeta tinha tudo. Que um profeta tinha tudo. A ordem do profeta, aleluia, era uma ordem que vinha de Deus. O Senhor falou com Samuel: não, Samuel, não é você que está desprezando, é eu. Eles querem um rei? Tá bom, coloca um rei para eles. Coloca um rei. E foi escolhido Saul. E Saul foi um rei muito bom. No começo, o Senhor começou a abençoar ele. Porque às vezes pelo erro de um, mas o outro não vai pagar pelo aquele erro. E Deus começou a abençoar Saul no começo. Se alguém lê a história de Saul, ele não começou errado. Ele começou bem e não foi fácil. Ele teve que montar um exército que não tinha um exército, montar, saber quem que era o capitão, o comandante. Mas enquanto ele estava dentro da lei, que era a lei de Moisés, que era a lei de Deus e a lei, mas aí ele começou a sair fora. E quando nós começamos a entrar no caminho do erro, a desobediência, as coisas complicam na nossa vida. Então anda certinho, anda no caminho da obediência. Aleluia, para que nunca a tua consciência venha te acusar de nada. E Saul começou, erra aqui, erra lá, erra aqui, e um mandado do profeta, ele destruiu os amalequitas, não destruiu nada, e o Senhor falou com Samuel que não estava mais junto com Saul. E ai do homem e da mulher que perde a presença de Deus. Pode perder carro, pode perder casa, consegue de novo, perder emprego, perder o dinheiro, mas não perca o teu Deus. Não perca Jesus Cristo por nada. Ele é o Salvador da tua alma. E Saul já começou a decadência. Porque o homem sozinho não faz nada. Pode ser inteligente, pode ter faculdade, pode ser de família nobre, sem Deus não faz nada. Nada prospera, nada dá certo, nada anda. E Saul começou uma decadência tão grande que lá no final, antes da sua morte, ele pôs a última gota de veneno no copo, que foi consultar a feiticeira para ver se ele ia no combate ou não. Ali foi o último erro dele, quando ele caiu no campo de combate, na mão dos filisteus.
esse que ele estava armando para guerrear. E foi o campo de combate aqui fraco. Um rei fraco é fácil de derrotar. Sem guia, sem equilíbrio, não tinha mais amizade, o profeta. Aleluia. E nem sabia ele que ele não era mais rei. Só estava no trono cortado. Mas Samuel já tinha ungido Davi. E diz a palavra que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Isso tem valor, hein? O Espírito de Deus, quando ele se apodera de um homem, de uma mulher, não tem nada que para na frente. Não tem pedra, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem mal olhado, não tem mal agouro, não tem fofoca, não tem espírito, nada para na frente. Tudo que fazer contra aquele homem, aquela mulher de mal, não chega dele, não chega nela. Porque tem uma blindagem espiritual em volta. E às vezes bate na blindagem e volta na cabeça de quem mandou. E tem alguém aqui, irmão, que tem passando prova, alguém que está te querendo te fazer mal, aleluia, juntando alguém para te fazer com dano, e o Senhor manda te falar hoje, tem uma blindagem espiritual em volta de você, o que vão lançar em ti vai bater na blindagem, e quando bumerangue, bate e volta na mão de quem mandou. Pode agora, não vai chegar o mal que eles querem que seja na tua frente, não vai chegar a praga que eles querem que seja na tua frente, não vai chegar a maldição que eles querem que seja na tua casa. Vai bater na blindagem espiritual, porque o Senhor está do teu lado. Aleluia! Até lá do teu trabalho. Já fizeram rodinha. Tem alguém lá que você nem conhece, mas te odeia. Sabe por quê? Porque você é crente. É um homem que serve a Deus, é uma mulher que serve a Deus. E você nem sabe, a palavra vai te contar hoje. Já falaram o teu nome no departamento pessoal. E alguém falou mal, sendo que você não deve nada. E mandaram até colocar o teu nome numa lista de demissão, porque ele quer colocar alguém da família lá. Mas o Senhor manda essa palavra e segurar ela. Deus vai tirar alguém de lá e colocar você no lugar dele. Você ainda vai subir mais 2 degraus. O nome de Deus é glorificado. Quem quer ver o teu mal vai ver a tua vitória. Porque o que você tem, ele não tem. Sabe o que você tem? Deus do teu lado. Jesus Cristo te protege. Os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Você sabe o que é isso? Os anjos acampar ao redor do homem e de uma mulher que Deus ama. Não pode dar glória por Deus. Deixa eles maquinar o mal. Glória a Deus. E se puser o teu nome numa lista, o Senhor apaga o teu nome da lista. Se puser no computador, o Senhor tira o teu nome. Glória a Deus. O nome de Deus ser glorificado. E armou-se a batalha. E levantou-se um homem grande, de mais de 2 metros de altura. Filisteu de um lado, israelita do outro. Tinha rei, mas um rei abalado sem Deus não é nada. Irmão, não perca o teu Deus por nada. Seja sincero com ele, não negue ele. Alguém perguntar no seu trabalho se é grande,
o meu trabalho vai nada. O Senhor está do teu lado, não vai te prejudicar nada. Tem convite que pode manchar tua reputação espiritual. E você tem que falar não. É o chefe, você fala não. É o diretor, você fala não. E o Senhor dá conta de tudo que precisa. E Golias falou, não precisa exército como exército. Desce um homem só combater comigo. Quem vencer a batalha de nós dois? Aleluia, o outro exército fica escravo. Quem tinha coragem? Saul, Caster na bamba. Samuel já não estava, já tinha havido uma ruptura entre o contato de Samuel e Saul, pelo erro que ele tinha feito em matar os amalequitas, e daqui tomar o lugar do sacerdote e fazer algum sacrifício. E ali não tinha coragem, e o dia passou 40 dias. 40 dias. Mas o Senhor tinha amor naquele povo israelita. Não era por causa de um rei que, aleluia, que o Senhor não estava mais com ele, que Deus ia desprezar aquele exército, porque tinha promessa na cabeça de muitos soldados lá. E o Senhor não queria que derramasse o sangue dele. Fora da zona de combate. Longe dali, numa roça, num lugar humilde, morava a família de Jessé. Jessé, e Jessé tinha alguns filhos que estavam também no combate. Abinadab, tá? E mais um outro, 3 filhos. 40 dias passou, não tinha resposta. Ninguém voltava com bandeira de vitória. Não tinha contato igual tem hoje de celular, de comunicação. Ninguém trazia uma resposta nem a cavalo. E Jessé chamou Davi, um moço obediente, já ordenado pelo profeta Samuel. Filho, eu preciso de você. Seja obediente. Essa palavra precisa de você. Essa palavra vai te enviar em algum lugar. Já chega no junho e julho. É férias escolar e você vai estar de férias. E Deus vai te mandar em algum lugar para soltar alguém, para te dar matar alguém. Deus vai preparar algo na tua vida para Deus ser glorificado. Prepara por essa palavra. Tem combate a tua cidade, a tua estado, a tua coisa. O adversário combatendo contra a tua família, contra alguém, você vai lá. Essa palavra está te preparando como Davi. E as palavras que vão sair da sua boca, vai cair aquele gigante. Vai cair aquele gigante. Deus vai ser glorificado na tua boca. Filho, eu preciso de você. Deixa as ovelhas aí, um guarda, cuida dela. Mãe está preparando uns queijos, uns grãos tostados, uns pão. Amanhã de madrugada, no escurinho, meu filho, eu preciso que você faça essa viagem e até lá no campo de batalha e trazer notícia dos teus irmãos para mim. Era isso que Jessé pedia. Mas nem Jessé sabia que aquele menino estava indo para um campo de batalha, porque ele era ungido de Deus, e Deus não queria dar essa vitória na mão de Saul, porque ele não tinha mais dignidade nenhuma, queria já mostrar que Davi era ungido, e com pouca coisa ele derrubava aquele gigante. E Davi obedeceu, seja obediente, obedeça. O Senhor vai precisar de ti entre junho e julho. Uma viagem, uma visita, em algum lugar que o adversário amarrou a família, eles não conseguem sair mais.
Não consegue. Estão combatendo entre eles a coisa não anda. E você vai lá em nome do Senhor dos Exércitos. E uma oração que você fazer lá vai haver reconciliação. O demônio vai embora daquela casa que Deus vai ser glorificado. Davi obedeceu ao pai. Na madrugada, saiu aquele menino sozinho, pesado, levando queijo, grão tostado, levando uns pão. Vou lá ver meus irmãos, e depois eu trago para o meu pai a resposta, se eles estão bem, se estão precisando de alguma coisa. A mãe está preocupada, o pai também, eu vou lá. Não tenho idade ainda de dar um campo de batalha. Ainda sou um moço novo. Só meus 3 irmãos que já se ingressaram no exército. Mas eu vou lá só como um mensageiro. Não leve espada que eu não tenho. Não leve escudo. Não levo capacete. Mas o Senhor vai comigo. O Senhor vai contigo. Onde se for a caminho, seja aqui ou de outro estado, tem alguém esperando você, só de você entrar. Glória a Deus. Aleluia. Se você entrar, vai ser uma vitória. E alguém vai falar, realmente o Senhor não ama. E levanta desse homem, essa mulher na minha casa. E saiu na madrugada, com aquilo que o pai pediu, chegou no campo de batalha. E um dia foi a hora que aquele gigante saía todo dia, 40 dias saindo, aleluia, e desafiando o povo de Deus. Quando Davi ouviu o desafio entrar no seu ouvido, ele disse assim: esse homem não está desafiando o exército, ele está desafiando o Deus vivo, o Deus dos exércitos. E lá na frente ele falou para Saul: eu vou no combate, Saul, deixa comigo, eu vou no combate. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele sabia o que estava dentro. Saul colocou umas coisas pela lá, falou: não, isso eu não sei andar. Eu não sou do exército, eu nunca fiz isso aqui não. Deixa eu jogar minha funda. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Levou 5 pedras no ribeiro. Essa pedra já simbolizava Jesus Cristo. A pedra de esquina rejeitada por muito. A rocha espiritual. Quem faz a sua casa nessa rocha não cai. Não prostra diante do pecado. Não prostra diante do adultério. Não cai. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pedra derruba um homem de mais de 2 metros de altura. Seu escudo, pelos cálculos, pesava mais de 70 quilos. Só o escudo, mais de 70 quilos. Mas Davi foi do nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Vai, irmão, vai na tua viagem, vai na visita, vai, põe a caminho. Glória a Deus. Vai no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Em Golias, prender alguém. Glória a Deus. Tem instrumento em cima de guarda-roupa que já não toca mais, porque perdeu a alegria, porque alguém maltratou, machucou, feriu, abriu ruptura. Você vai no nome do Senhor dos Exércitos e tudo vai dar certo e vai voltar tudo no lugar. E Davi foi pro campo de batalha. Saúl já não tinha mais nada a perder. Ninguém se pôs a caminho. Estava lá o comandante não foi. Estava o capitão, 40 dias para decidir, também não tinha coragem. Joabe do lado, mas quem tinha coragem de lutar com o gigante? O mais pequeno. Não tinha nem idade para se alistar no exército. Foi no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Foi no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia.
funda na mão, 5 pedrinhas. Parece que ia matar passarinho, matar passarinho, vai dando gigante. Imagina o que o exército falou, Saul está perturbado. Saul, como que pode autorizar um menino desse descer no campo de batalha? Mas ele desceu no nome do Deus dos exércitos. E aquele gigante vinha vindo, ele só pôs a mão no portal que tinha 5 pedras, pegou uma e rodou e lançou em cima do gigante. Irmão, aquela pedra, irmão, aleluia, que simboliza Jesus Cristo, e derruba qualquer gigante, que venceu a morte, ele venceu o inferno, ele tem a chave na mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela pedra bateu na testa daquele gigante. E algo ali aconteceu, irmão, que nem a ciência consegue explicar. Ali mudou a lei da física. Deus mudou a lei da física naquela roda para mostrar que amava Davi. Porque o gigante levou a pedrada na testa, automaticamente na lei da física ele cairia de costa. A palavra diz que ele caiu de boca no chão, porque não tinha dignidade de morrer olhando para o céu. E havia um Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, não tinha dignidade de morrer olhando para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra da tua casa, a hora já passou um pouco, irmão, mas o Senhor vai contigo. Vai no nome do Senhor dos Exércitos. A pedra vai rolar, a porta vai abrir, o demônio vai bater, Glória a Deus. Glória a Deus. Quando caiu aquele gigante, Davi foi para cima. Davi não tinha espada, arrancou a espada do gigante e cortou-lhe o pescoço e saiu com a cabeça levando, dizendo: o Senhor dos exércitos da obra. O anjo vai na tua frente. Glória a Deus. E a palavra dele seja louvada. Amém. O microfone está desligado, né? Santo Deus. Culto glorioso, né, irmãos? Deus deu para o nosso irmão Silvano, né? Vocês podem perceber que eu vim com outra roupa, né? Enquanto estava passando a pregação, eu estou me arrumando para ir para o culto. Hoje, neste sábado glorioso, dia 31 de maio, o último dia do mês de maio. O mês de maio custou para passar, né, irmãos? E vamos já para junho, frio, né? Mas ficamos aqui, queridos, com mais uma pregação, Deus abençoando grandemente a nossa querida Irmandade. Deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem com Deus, queridos.